Oi pessoal, bom dia. Hoje eu vim aqui para responder as caixinhas de perguntas que eu abri ontem sobre dúvidas sobre o autismo. E aí tinha uma dúvida que era como fazer para diminuir o hiperfoco da criança com autismo, né? Um hiperfoco que traga prejuízos para a criança, tá? Primeiro, assim, a gente pode sim transformar o hiperfoco da criança, substituir por outros materiais, transformar aquele hiperfoco disfuncional em um hiperfoco funcional, tentando manter a sensação que a criança está buscando. Que às vezes a gente tenta substituir por uma coisa que não tem nada a ver com o que a criança está buscando, né? Então vou dar um exemplo aqui. Uma criança que tem uma necessidade de jogar coisas em buraquinhos, jogar coisas pela tela da janela. Então, o que a gente pode fazer? Se a criança está buscando uma necessidade de jogar coisas em buracos, só que ela está jogando pela janela, pelos buracos da tela da janela. Então, a gente pode oferecer um tubo, um cone e criar uma brincadeira dessa criança jogar as coisas dentro do tubo. Uma criança, por exemplo, que tem hiperfoco em colar massinha na parede. Então a gente pode pegar uma tela de quadro e brincar de colar milho, brincar de colar a própria massinha, brincar de colar letrinhas. Então a gente está tentando aí fornecer o que ela está buscando, só que de uma maneira mais funcional. E aí, gente, quando se trata de hiperfoco, a gente precisa também trabalhar, ampliar, né, esse repertório da criança. Porque é uma criança que está com uma obsessão num hiperfoco ali, então a gente precisa também ampliar outros interesses, apresentar coisas novas para essa criança, criar coisas novas para ela poder não ficar presa só naquilo que ela está tão hiperfocada. Outra pergunta muito interessante que eu recebi é se é possível aumentar de maneira efetiva os reforçadores da criança com autismo. Sim, gente, claro, né? Como que a gente faz isso? Transformar os reforçadores para que eles se tornem mais efetivos. Personalizando os reforçadores de acordo com a preferência da criança. Então, por exemplo, a gente precisa ficar atento a isso, né? Eu tenho um paciente que ele agora tá amando balões, porque ele ouviu uma história sobre a Macedônia, que lá as pessoas voam de balão, e agora pronto. Ele está encantado com balões, com essa história, e ele quer ir para a Macedônia, ele só fala de balões. Então, opa, vamos usar isso como reforçador. Fazer atividades com balões. A gente sabe que no ABA a gente trabalha com reforçadores. Então, se a gente tem um reforçador que está extremamente motivando essa criança, então a gente vai usar isso, né, para a criança fazer a atividade que precisa desenvolver a habilidade, e aí ela vai ganhar aquele reforçador, que pode ser uma brincadeira com balões, uma foto da criança dentro do balão para ela colorir. Aí vai a criatividade do terapeuta para personalizar aquele reforçador de acordo com a preferência da criança. Enfim, outra pergunta muito interessante que eu recebi: como se aproximar de crianças que têm muita estereotipia ou que se isolam socialmente, né? Então, pessoas aí que estão apresentando, querem se aproximar mais da criança, querem brincar, mas não conseguem, uma criança que se isola ou que apresenta muita estereotipia, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer através de brincadeiras sensório-sociais, né? Primeiro, seguir a liderança da criança. Observa o que a criança está fazendo e tenta imitá-la, porque ela vai ver que você está se interessando pelo que ela está fazendo. E crie brincadeiras sensório-sociais. O que é isso? Brincadeiras que não use brinquedo, porque muitas vezes a criança às vezes nem sabe o que fazer com aquele brinquedo. Use o seu corpo e o corpinho da criança.
brincadeiras de esconder, bolinha. São brincadeiras que a gente usa o nosso próprio corpo, a nossa própria criatividade. Às vezes um barulhinho que você faz, que seja engraçado, o próprio esconder, usar almofadas. Então você fazer brincadeiras de pegar, de jogar coisas para cima, essas brincadeiras que você usa o seu corpinho e o corpinho da criança, tentando sempre seguir a liderança dela, e assim você vai conseguir se conectar mais com essa criança.